Coronavírus avança sobre aldeias indígenas e um em cada 3 índios já foi exposto ao vírus. Mesmo com decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que o governo federal adotasse medidas para conter o contágio dentre os indígenas do coronavírus, os casos confirmados na terra indígena Yanomami saiu de 335 para 1,2 mil entre agosto e outubro, um aumento de 250%. Então, se o coronavírus ele é uma pandemia letal para grande parte da população brasileira, se é um vírus que ataca e mata, já matou quase 170 mil brasileiros, já infectou mais de 5 milhões de pessoas. Se é um vírus letal ao redor do mundo, ele está sendo muito mais letal para as comunidades indígenas. O Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário em geral, desde o início da pandemia, determinaram que o governo federal, a FUNAI, adotassem medidas para conter o avanço, para conter a disseminação do vírus sobre as aldeias indígenas, mas nada de relevante foi feito. Se o governo federal não tem adotado uma política, a gente comentou isso aqui ontem, se o governo federal nem do ponto de vista da sociedade civil brasileira tem adotado medidas para conter o avanço da pandemia, muito menos e o descaso do governo federal é muito mais visível e expressivo dentre as comunidades indígenas. Nós vimos aí os dados trazidos pela BBC, em notícia da BBC e da Reuters, que o número de infectados na aldeia Yanomami, que é a maior aldeia indígena no Brasil, ela saiu de 335 infectados em agosto para mais de 1,2 mil infectados em outubro, um aumento de mais de 250%, uma verdadeira catástrofe, uma verdadeira aniquilação que se está procedendo sobre as comunidades indígenas. Nós temos um depoimento aqui do Maurício Iequana, diretor da Rutucara Associação Yanomami, ele falando, não fizeram nada, não tem ação do governo. Teve 2 visitas interministeriais, mas isso não significa que estão fazendo essas ações determinadas pela justiça. Tinham que ter feito a barreira sanitária, não fizeram, Esse é o depoimento do Maurício Iequanawa para a BBC Brasil. O que ele está se referindo aí sobre as barreiras sanitárias foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que o governo federal e a FUNAI fizessem de fato uma barreira sanitária, impedissem, determinasse e coibisse o contato dos indígenas, das aldeias indígenas com o mundo externo. Isso não foi feito, as decisões judiciais previam até mesmo estabelecer a presença de militares nas regiões para evitar realmente o contato dos índios com a sociedade não indígena, o que não foi feito, essas medidas não foram adotadas e a gente vê que de fato a disseminação do vírus sobre os indígenas está em uma situação muito pior do que sobre a sociedade civil. E ainda há o problema da subnotificação. Se há subnotificação na nossa sociedade, com postos de saúde, com possibilidade maior de testagem da população, na sociedade indígena a subnotificação pode ser muito maior. O que pode alargar, pode ter muito mais casos do que o que são noticiados propriamente.
né? O governo federal de fato não promoveu testagem nenhuma sobre as aldeias indígenas. E aqui a gente tem outros dados, é, aqui a gente tem outros dados, a, a, o próprio Maurício falando, não, nós temos uma afirmação, desculpa, nós temos uma afirmação do governo federal dizendo que está tudo sob controle, né? O governo federal, o pronunciamento do Planalto foi no sentido de que, e isso aqui é uma citação do pronunciamento do Planalto, não se revela acertada a afirmação de que o governo federal estaria sendo omisso no tocante às medidas necessárias para evitar a exposição de populações indígenas à Covid-19, citando medidas tomadas pela FUNAI, como a determinação de que o contato entre agentes da FUNAI seja restrito ao essencial e a disponibilização de um canal de atendimento. Isso aí é a declaração do Planalto, do governo federal, quando confrontado com a afirmação de que não estava tomando as medidas. Mas simplesmente disponibilizar um canal de atendimento para as comunidades indígenas, algumas em estado de isolamento da civilização, e promover uma medida de que os agentes da FUNAI não tivessem contato com os indígenas, de fato não é suficiente. O que a Justiça já tinha determinado, o que o Supremo Tribunal Federal já tinha determinado, é que se procedesse uma barreira sanitária, que evitasse, de fato, o contato da população indígena com qualquer pessoa fora da comunidade indígena. E isso não foi feito. Essa medida não foi feita. O governo federal não adotou essa medida. E aí a gente vê o estado catastrófico que está a disseminação do coronavírus sobre as comunidades indígenas. E um dado interessante que a BBC Brasil traz é que o principal elemento que propicia o contágio maior entre as comunidades indígenas são a, são a garimpo ilegal. É o garimpo ilegal, os garimpeiros ilegais invadindo os territórios indígenas em busca de ouro, de outros minérios, que promove o maior número de contágio com as comunidades indígenas. E a gente sabe que o governo federal não tem interesse em coibir o garimpo ilegal. O Bolsonaro é um grande defensor do garimpo ilegal. Ele é um dos grandes defensores dessa prática abominável que destrói o meio ambiente, destrói a natureza. Ele já fez pronunciamentos favoráveis ao garimpo ilegal, à garimpagem. Então ele não tem uma medida, a gente já discutiu sobre como que o governo, as medidas do Ministério do Meio Ambiente são ineficazes para proteger o meio ambiente. Então não há política pública por parte do governo federal para se evitar que as terras indígenas sejam invadidas pelo garimpo ilegal, e isso, em meio à pandemia, está provocando um prejuízo maior ainda, que é o contágio da comunidade indígena com o coronavírus e outras doenças. As doenças que sempre eram disseminadas para os indígenas continuam sendo disseminadas junto com o coronavírus, que é a malária. Então, várias doenças ainda continuam se espalhando pelas comunidades indígenas, promovendo esse massacre da comunidade que a gente está vendo. E o que o governo federal fez? O governo federal foi disponibilizar para as comunidades indígenas cloroquina, que é um medicamento que não tem comprovação nenhuma de sua eficácia para o tratamento do coronavírus, e a medida que o governo federal adotou para as comunidades indígenas foi disponibilizar um medicamento sem eficácia nenhuma. Então a gente não tem um plano do governo para conter a disseminação do coronavírus sobre comunidades indígenas, e o que a gente viu foi um aumento
de 250% no período entre março e outubro da infecção do coronavírus sobre a comunidade indígena. Uma verdadeira catástrofe, um verdadeiro massacre que está se procedendo na comunidade indígena. E um último ponto, há denúncias a associações de proteção aos indígenas denunciaram que está havendo desaparecimento de corpos de indígenas infectados com o coronavírus, principalmente crianças. Mães de crianças falecidas pelo contágio do coronavírus estão clamando para que os corpos dessas crianças sejam devolvidos à aldeia para serem enterrados, para terem um procedimento funerário adequado daquela comunidade. É lógico que tem que ver a questão da segurança, da segurança de saúde, de devolver esse corpo infectado de volta para a aldeia, mas as mães reclamam que esses corpos foram enterrados em locais desconhecidos por elas, muito longe da aldeia, e que eles nem sequer foram informados de onde essas crianças foram enterradas. Então, realmente uma realidade alarmante que se está procedendo do massacre, da disseminação do coronavírus sobre as comunidades indígenas, e é algo que precisa ser denunciado e precisa ser exposto.